Boa noite, meus caros, né? Pelo menos aqui pra mim é boa noite. E estamos de volta aqui com mais um vídeo, naquele bom e velho formato, né? Estilo uma mini aula. E sentem-se aí com calma, né? Prepara o fone de ouvido porque tem bastante coisa pra gente conversar hoje, certo? É um conteúdo ali bem, não diria complexo, mas que aborda muita coisa. Eu espero conseguir não me perder e ser didático, né? E mesmo assim lembrar de tudo que eu tinha para comentar aqui com vocês. Então vamos lá, né? Pelo título aí do post você já viu, fator esquecido para hipertrofia. Parada bem subjetiva, mas a gente vai já entender. Então o que acontece, né? Muito é discutido quando a gente fala em torno de tipo que seria uma boa genética, né, para ganhos de hipertrofia muscular. O que faz uma boa genética, entendeu? A gente vai ver que tem alguns fatores desses, por sinal, já pode pegar o spoiler aí no que está de verde, né? Receptores androgênicos, boa sensibilidade à insulina e estrutura óssea. Né? São os três pilares mais conhecidos, digamos assim, mas existe um quarto fator que muita gente não atenta, e por incrível que pareça é um tanto quanto óbvio, né? É sobre esse quarto fator que a gente vai falar hoje, mas pincelando um pouquinho sobre esses outros três, né? Então, para começar, certamente você já deve ter escutado que o que faz o atleta, principalmente o atleta de elite, né, referência maior dentro do esporte, é basicamente o quê? Genética mais disciplina. Né? Uma coisa consegue compensar a outra até certo ponto. Mas é fato que aquele cara top 1, né, o Mr. Olympia, o cara que reina absoluto, ele é um cara que nasceu para isso e que se dedicou para isso. Né? Muitas vezes o cara passou a vida inteira dele, ou boa parte, né, maior parte da vida inteira, dedicado quase que exclusivamente para isso. Né? Então você junta um trabalho bem feito, por bastante tempo, com uma boa genética, uma genética favorável, uma genética de elite para isso, e assim temos um campeão, né? Afinal, você não vê Mr. Olympia aí andando à torta e à direita no meio da rua, certo? Então é basicamente isso que faria um atleta de elite, que faria um campeão. E muita gente ainda tem essa crença aqui, de que você pode compensar a falta de genética, né, com o uso de ergogênicos. A questão é que não se pode comprar genética em farmácia, né? Como muita gente acha. Então, entenda-se por isso, abusar de recursos ergogênicos, certo? Quem não nasceu com o esporte, não adianta. Todo mundo consegue melhorar. Mas a elite da elite não é o cara que toma mais ou o cara que aguenta tomar mais. Muitas vezes é o cara que treina mais e na maior parte das vezes mesmo é aquele cara mais responsivo. Então, querendo ou não, existem sim indivíduos privilegiados que vão chegar além com menos esforço. Pô, o cara simplesmente nasceu para isso, né? E isso não se limita só ao fisiculturismo. Isso vale para qualquer modalidade. Inclusive a nível cognitivo também, né? Não se restringe só à parte física da coisa. Então, assim, todo mundo consegue melhorar, todo mundo consegue, de maneira bem feita, se beneficiar do uso de ergogênicos, mas a verdade, né, muitas vezes dolorida, é que nem todo mundo vai conseguir ser um atleta de elite. Né? Acredito que a nível amador, tudo bem, a gente consegue fazer ali uma competição mais ou menos justa, digamos assim, para a grande maioria da população. Agora, aquele atleta de elite, aquele Mr. Olympia, entendeu? A referência máxima absoluta, meu amigo, aquele cara pode ter certeza que ele nasceu para isso e viveu para isso também, certo? O cara só ser abençoado e não fizer por onde, uma hora o trabalho duro, a disciplina deixa ele para trás, né? Uma hora a disciplina passa genética. Agora, se você associar as duas coisas, pois é assim que se chega ao topo, né? Então, continuando, voltando aqui para o nosso assunto depois da introdução, né? Da gente fala em genética, a gente volta nesses fatores aí que a gente tinha comentado. O que faz uma boa genética do indivíduo? Né? O que faz o cara ser bem responsivo? A gente sabe que basicamente ali as variáveis que a gente tem dentro do contexto de hipertrofia, perda de gordura, enfim, questão de performance estética, né? Basicamente a variável dietética, a nutrição do sujeito, a parte da alimentação, a variável do treino, que ao meu ver, né, se não for a principal, certamente merece um destaque. Né? Na maioria dos casos, eu considero que é sim a principal. E tem a questão do sono também, né? Lembrando que dentro da questão do treino envolve a questão do aeróbico. A gente precisa pegar o melhor dos dois mundos ali, de todas as adaptações. Mas enfim, quando a gente fala em genética, a gente pode destrinchar mais um pouco isso, né? O que faria uma boa genética? Seria basicamente aquilo que torna o sujeito mais bem responsivo a essas variáveis da hipertrofia. Então, o que torna o sujeito mais responsivo hormonalmente, mais responsivo a um protocolo de dieta, mais responsivo ao próprio treino, entendeu? É aquele indivíduo que no sono, né, ele consegue uma recuperação mais rápida. Isso é basicamente o que faz uma boa genética. Então, assim, o que a gente tem de mais conhecido seria basicamente o quê? Receptores androgênicos. Como assim? Receptor androgênico é basicamente, isso pode se traduzir, né, em uma boa sensibilidade hormonal. Então, se o sujeito tem muito receptor androgênico e uma boa sensibilidade desses receptores, significa que ele tem muito espaço e ele consegue otimizar aquilo que entra de hormônio. Tanto a produção endógena dele próprio, quanto a possível produção exógena, né? Caso ele venha a utilizar algum recurso ergogênico. Então, o sujeito que responde bem naturalmente, ele também vai responder bem
né, se um dia ele passar a hormonizar, né, de maneira externa, com o uso exógeno, certo? Então, assim, não basta o sujeito ter níveis altos de testosterona, níveis altos de hormônio sexual. Ele precisa ser bem responsivo. Ele precisa ter receptor androgênio suficiente para isso e com uma boa sensibilidade para isso. Entendeu? Muitas vezes o número de exame ali, o valor do exame que vem, de testosterona, de estradiol, seja um, seja outro, enfim. O valor absoluto ali do hormônio por si só não diz muita coisa, por incrível que pareça, né? A gente precisa puxar o contexto da pessoa. Agora, isso não é uma coisa muito palpável, né? Questão de receptor androgênico, mas é fato que isso fala bem mais do que um valor em exame absoluto. Se a gente for falar por ser palpável, acho que a maneira mais empírica, digamos assim, de tentar, como é que eu posso dizer? De tentar sentir o drama, né? Saber se a pessoa é bem responsiva seria você observar, principalmente em homens, né? A questão do quão desenvolvido seria ombro e trapézio do sujeito. Porque costuma ter uma maior concentração de receptores androgênicos nessa região. Inclusive em mulheres também, né? Porque isso é mais fácil de ser evidenciado em homens. Então aquele sujeito, né, que já tem uma cintura escapular mais larga, já é um sujeito que facilmente desenvolve um trapézio, opa, isso é um bom sinal. Esse sujeito tem tudo para ser bem responsivo hormonalmente. Estando ele natural ou não, certo? Agora aquele sujeito que é um cara menorzinho, né? Considera que ele já vem treinando, mas é um cara mais enxuto, um cara mais pouquinho, digamos assim. Pô, o cara não sai o ombro e o trapézio dele de forma alguma. Esse sujeito, talvez a modalidade dele seja outra. Talvez, muito provavelmente, ele não seja bem, né, bom, uma pessoa que tem uma boa sensibilidade, uma boa resposta hormonal. E acaba que mesmo você jogando hormônio externo para essa pessoa, talvez você faça o sujeito ter mais colateral do que benefício. Então, assim, a gente volta àquela questão que não é para todo mundo, né? Enfim, continuando, boa sensibilidade à insulina, a gente pode traduzir de uma maneira grosseira, assim, uma facilidade não só da adesão da dieta, quanto a otimização alimentar. O sujeito que tem uma boa sensibilidade à insulina é aquela pessoa que tem uma menor tendência ao acúmulo de gordura e uma maior facilidade de hipertrofia, certo? É uma pessoa que consegue, de maneira assim, bem geralzona por cima, é uma pessoa que consegue alimentar melhor o tecido muscular dela e deixar para, bem em última prioridade, estocar energia, né, calorias em forma de gordura, né, só pincelando por cima, já que não é o foco aqui do vídeo. E basicamente a gente tem a estrutura óssea do sujeito. Então, isso aqui é um tanto quanto óbvio, né? Você pega aquele cara que já é naturalmente um cara de um porte maior, já é um cara grande por natureza, aquela história dos ossos largos, né? Um cara que voltando tem a cintura escapular grande, maior, mais largo. Pô, simplesmente se o cara é maior e o cara é mais alto, significa que ele tem um osso maior. E o músculo fica justamente no osso, né? É como se você estivesse ali arrodeando, digamos assim, né? Encobrindo o osso do sujeito. Então, se ele tem uma estrutura óssea maior, literalmente cabe mais músculo naquele frame, entendeu? Uma pessoa maior e mais alta, principalmente, é uma pessoa que a gente diz no palavreado aqui, né? Palavreado maromba, digamos assim, uma pessoa mais difícil de encher, né? Demora mais para você encher um cara maior, um cara mais alto. Mas também cabe mais músculo ali. E uma vez que ele esteja cheio, ele arrasta tudo, certo? Já um indivíduo menorzinho, que a gente chamaria de batoré, né? Qualquer 3, 5 quilos de músculo, ele já fica entroncado, né? Ele já começa a arredondar a musculatura, ele já fica embolotado. Mas digamos que o teto dele, até onde ele consegue chegar, é menor, né? Um cara mais alto, ele apanha mais para ter um diferencial no começo, só que ele também consegue ir mais longe. Isso, claro, né? Não é regra 100% absoluta, mas na maioria das vezes a gente costuma conseguir partir disso como um parâmetro, né? Não uma regra geral, mas é algo a ser, certamente é algo a ser considerável, certo? Então, isso basicamente são os 3 fatores essenciais e mais comuns que favorecem os ganhos de hipertrofia a médio e longo prazo. A gente sabe que hipertrofia a curto prazo, né? Só se for uma hipertrofia transitória, hipertrofia sarcoplasmática, um inchaço celular, basicamente. Então, falando em hipertrofia é sempre algo médio e longo prazo. Mais longo prazo do que médio, né? Se a gente quiser uma hipertrofia considerável. Enfim, e aqui comentando mais um pouco, né? Primeiro está associado à responsividade do sujeito hormonal. O segundo está associado ao quão responsivo ele é a questão dietética, né? E o terceiro é basicamente o teto ali do limite até onde ele consegue chegar. Uma outra coisa importante aqui também, né? Se a pessoa já tem um baixo set point de gordura corporal, isso também acaba ajudando. Não colocar isso como um fator importante, né? Como um outro pilar aqui da hipertrofia. Mas o que acontece? Esse set point é como se fosse a homeostase, digamos assim, do seu percentual de gordura. Então, tem gente que tem um set point mais baixo, tem gente que tem um set point mais alto. Tem gente que o organismo está acostumado, ele acha mais favorável que o sujeito fique ali, digamos, por volta dos 15% de gordura. Já outra pessoa tem um set point de BF, né, de gordura corporal, por volta dos 12%. Pô, esse cara que tem um set point mais baixo, de 12%, ele leva vantagem, né? Muitas vezes o corpo dele vai ficar tentando, digamos que ele fuja um pouquinho de dieta, treino e tal, o corpo dele vai tentar puxar ele de volta para aquele percentual de gordura. Se o set point vai tentar puxar ele de volta para o set point, né? Se esse set point é mais baixo,
Ele vai ser puxado um percentual de gordura mais baixo. Então acaba sendo melhor. E a boa notícia é que isso aqui a gente consegue manipular até certo ponto, né? Digamos, vamos estimar aqui que você tem um set point de 15%. Bom, qualquer deslize que você dê, digamos, é 15% do seu set point, você está com 10%. Ou se você começar a deslizar demais, seu corpo vai lhe empurrar de volta para os 15%, para o seu set point inicial. Agora, digamos que você fica muito tempo ali no 10%, com o tempo esse seu set point começa a cair. Então era 15%, talvez daqui a um tempo fique 12%. Então percebe como você diminuiu ali sua margem de erro, né? Diminuiu a margem de estrago. Isso é uma coisa que a gente consegue ir puxando esse set point cada vez para menos, né? Agora, isso leva tempo. Por isso que, mais uma vez, né, isso não se trata nem da hipertrofia, já estamos entrando aqui na questão da definição, mas você vê como é algo, mais uma vez, a médio e longo prazo, beleza? Então, enfim, seriam esses, né, todos os principais fatores associados a ganhos e evolução de qualquer pessoa na musculação. Será que a gente consegue parar por aí? Seriam esses os 3 pilares principais? Bom, fato, são 3 pilares, né, principais, mas não são os únicos. Na minha opinião, existe aí o 4º pilar, né, por sinal vai ser o título do post. Existe o 4º pilar, que muitas vezes é esquecido e muitas vezes é negligenciado, né? É uma coisa um tanto quanto óbvia, mas que a galera não atenta. E qual seria esse 4º pilar, né? Se você já tiver lido aí na tela. Sistema imunológico. Nós vamos já entender por quê, beleza? Falou em sistema imunológico, o que é interessante a gente entender, né? No começo de tudo. Não existe um sistema imunológico forte, digamos assim. O que existe é um sistema imunológico normal, e o normal dele, ele está 100%. Então, o normal dele, ele está bem, o normal dele, ele está forte, digamos assim. Existe um sistema imunológico deficiente, né? Então, ou você está normal, ou você está com a imunidade boa, esse é seu normal, né? Ou você está com a imunidade baixa. Então, o que acontece? Ou ele vai funcionar bem com a otimização dos processos, ou seja, ele vai estar ok, vai estar 100% atuante, digamos assim, ou ele vai estar debilitado por fatores externos, às vezes até fator interno também, né? Enfim, então, por exemplo, deficiência nutricional, falta de micronutrientes, né? Falta de calorias demais, enfim, baixa qualidade do sono, o sujeito está privado do descanso dele, estresse excessivo, porra, esse aqui é matador, né? Quadros patológicos, né? Uso de medicações imunossupressoras, por causa daquela pessoa que tem uma doença autoimune. Pô, medicação imunossupressora, o que vai suprimir seu sistema imunológico, porque você tem uma doença autoimune. Então, seu próprio sistema imunológico está combatendo, né, algum tecido do seu corpo. Então, assim, no caso de uma pessoa ser imunossuprimida, o sistema imunológico dela, né, está suprimido, não vai funcionar 100%. Mas no caso dessa pessoa não ter nenhum problema prévio, automaticamente, digamos assim, sua imunidade está 100%. Então, onde eu quero chegar? Se o normal é estar 100%, pô, não adianta você tentar jogar alguma suplementação, né? Enfim, glutamina, seja o que for, desde que você não tenha uma deficiência, né? Desde que não tenha uma demanda por isso a nível hospitalar, enfim. Não adianta jogar uma medicação como a naltrexona, né? Visando melhorar o que teoricamente já está 100%. Então não adianta você tentar empurrar isso para 110, 120, 130%, certo? Na verdade, você só precisa não deixá-lo deficiente, né? Não é tentar ficar melhorando o que já é 100%. Beleza? Então, dito isso, vamos entender, né, o motivo, né, como é que a gente associa sistema imunológico com hipertrofia muscular. Então, aqui é que está o ponto-chave desse 4º pilar, né? O que seria praticamente todos os processos bioquímicos ligados às adaptações hipertróficas são mediados pelo sistema imunológico. Vamos entender, né? Talvez tenha ficado um pouquinho complexo. Quando a gente fala, por exemplo, de força, ganho de força, força bruta, né? É algo mais neurológico, né? Meio que você está ensinando o seu cérebro a fazer mais força, né? Isso também depende da área de seção transversa do músculo, também depende do tamanho da sua musculatura, mas também tem uma ponta muito forte neuronal, né? O disparo ali, a conexão cérebro-músculo, enfim. Força, primeiro você ensinar seu corpo a fazer força, e depois você aumenta essa força de fato, né? Você ensina seu corpo a usar 100% da força, digamos assim, e depois você passa a aumentar, 110, 120, 130%. Então, assim, no caso da hipertrofia, já é algo que puxa mais para uma reação bioquímica, mesmo de fato, né? O principal fator seria o quê? Né? Seria a inflamação local gerada pelo treinamento resistido. Treinamento resistido é basicamente nossa maromba, né? Seja musculação, seja um crossfit, uma calistenia, uma ginástica olímpica, enfim. Algo que não seja um aeróbico, algo que seja um anaeróbico, né? Isso a gente chama de treinamento resistido. Então, se você está treinando, você está gerando inflamação naquele músculo, né? E aqui vamos puxar um pouquinho de fisiologia básica, não tão básica, mas assim, quando a gente está treinando, quais são os estímulos para a hipertrofia, né? Basicamente, mecanotransdução, que vem da tensão mecânica, calma, que eu vou já pincelar isso aqui por cima. Inflamação, que seria o principal aqui associado com o sistema imunológico. E esse terceiro é discutível ainda, que seria o quê?
dano muscular, né? Será que você precisa chegar ao ponto de rasgar, né, fazer uma microlesão, uma micro-ruptura na sua fibra muscular para ter algum benefício? Porque assim, se você lesionou o tecido, você primeiro tem que reparar esse tecido para depois ele, né, aumentar, para depois ele crescer, para depois ele hipertrofiar. Então, isso aqui ainda existe uma discordância até hoje, não existe um consenso, entendeu? Se você precisa necessariamente ter dano muscular ou não. Mas assim, tensão mecânica, né, que a gente vai já pincelar, e a inflamação é fato, né? E, pelo menos esses dois aqui a gente pode considerar como certo estímulos para a hipertrofia. Então, no caso da inflamação, pô, esse aqui é o mais óbvio de todos, né? Se o corpo inflamou, o que acontece? Você foi lá, treinou, inflamou a região ali, o músculo-alvo. Então, o que acontece? Seu corpo vai mobilizar células de defesa, né, já que se trata de uma inflamação local, para a área afetada. E elas vão ter um papel importante na reparação dos tecidos, né? Para limpar aquela bagunça ali. Então, a inflamação serve de sinalização. Mas o que é que vai fazer acontecer? Digamos assim, ok, você sinalizou, você deu o comando, ó, inflamou aqui, vamos ter que ajeitar esse estrago. Beleza, mas o que é que vai fazer o papel ali de ajeitar na prática, de maneira ativa? Justamente a síntese proteica, né? Seu sistema imunológico, enfim, ele tem um papel importante disso. Se a gente parte para a tensão mecânica, né? Aqui eu vou desconsiderar aqui a questão do dano muscular, certo? Isso aqui cabe para outra discussão. Mas se a gente vai para a tensão mecânica, o que seria isso, né? Tensão mecânica é o que vai gerar mecanotransdução. Então vamos com calma, vamos partir da terminologia. Sempre que a gente tiver dúvida de alguma coisa, é bom a gente tentar destrinchar o nome. Então, mecanotransdução, mecano, algo mecânico, certo? Transdução, tradução, né? Como se eu estivesse interpretando a informação, transdução. Então eu estou interpretando a informação mecânica. O que seria isso, né, na prática? Toda vez que a gente está fazendo força, certo? Você está gerando uma tensão mecânica, você está empurrando, digamos assim, você está pressionando sua célula muscular, né? Seu tecido muscular. Então o que acontece? Lá na sua paredezinha celular, ela consegue interpretar isso como uma mensagem. Porra, estou sendo esmagada, né? Tá vindo peso aqui, tá me esmagando. E aí ela vai fazer a tradução dessa informação. Qual foi a informação? Você gerou uma tensão, você está espremendo a célula. Seja isso com a carga, né? Geralmente um treino com carga mais elevada, seja isso com o pump, que é como se você estivesse espremendo ela de dentro para fora, né? Tudo que você pressiona, você está empurrando ali a parede celular, gera essa resposta de mecanotransdução, né? Gera essa sinalização, opa, peraí, estou sendo esmagada, preciso me adaptar, né? Preciso hipertrofiar, preciso aumentar, preciso crescer, preciso me proliferar, certo? Isso seria a mecanotransdução. Então você percebe que de certa forma isso não deixa de ser uma agressão. Se é uma agressão ao corpo, pô, até uma aplicação é uma agressão, né? Não deixa de ser ao corpo. Então, se a mecanotransdução, que é um dos fatores chaves para a hipertrofia, não deixa de ser uma agressão, isso também diretamente tem uma participação do nosso sistema imunológico. É por isso que muitas vezes a pessoa treina e fica doente. Ela não aguenta aquela chibatada, aquela pancada do treino, literalmente, certo? Tanto que assim, pode perceber, geralmente a galera marombeira, já mais veterana, é uma pessoa que dificilmente adoece. Porque ela tem todo um contexto que deixa esse sistema imunológico ali no talo, otimizado, certo? Pode prestar atenção, uma pessoa que treina, que faz o cardio tudo direitinho, uma rotina de vida, né? Se a gente for comparar, pessoa que faz tudo bonitinho e não treina, pessoa que faz tudo bonitinho e treina, pô, essa segunda aqui que treina, dificilmente o cara pega nem uma gripe, né? É muito raro. E assim, um outro fator importante também, o que mais tira a galera do treino, o que mais atrasa resultado? Doença e lesão, né? A primeira, principalmente, tem uma relação total com o sistema imunológico. E outra, se você está lesionado, seu sistema imunológico entra na reparação de tecidos também. Beleza? Ele leva um baque se você se lesiona. Então, assim, isso é uma coisa que, ao meu ver, né, que eu chamei aqui de quarto pilar, faz total diferença no processo de hipertrofia. Né? A gente não pode olhar só, a pessoa é bem responsiva hormonalmente. Legal, receptor androgênico, show. Ela é bem responsiva à dieta, ainda tem uma margem de erro maior. Legal, tem uma boa sensibilidade à insulina. E o cara tem um porte físico grande, cabe muito músculo nele. Show. Ele só precisa se manter treinando e comendo, né? E o que vai ser chave nesse processo é o sistema imunológico dele. Tanto para manter ele treinando, sem ele adoecer, né? Quanto para otimizar essas reações químicas, certo? Então, conclusão aqui, né? De pouco adianta você ter uma boa sensibilidade e alta quantidade de receptores androgênicos, ou seja, ser bem responsivo hormonalmente, nenhuma boa sensibilidade à insulina, ser bem responsivo dieteticamente, digamos assim, e até mesmo uma alta capacidade estrutural, né, ter um bom porte físico. De pouco adianta isso se os processos bioquímicos, né, se quem vai fazer acontecer lá a parada de fato, se os processos bioquímicos necessários para que ocorra a adaptação hipertrófica estão abaixo do ideal. Então você vai estimular e aí? Quem vai lá fazer ativamente está deixando a desejar, entendeu? Você está dando comando, você está chibateando lá, mas você está dando comando, só não está fazendo acontecer, entendeu? Porque você não preparou o seu aparato imunológico para isso. Então, sendo assim, né?
Cuide do seu estilo de vida de maneira geral, né? Imunidade é muito, muito, muito multifatorial, tal qual a libido, né? Que é uma coisa muito multifatorial. Então, basicamente, está ligado ao estilo de vida da pessoa, né? Bons hábitos alimentares, de sono, atividade física, isso tudo gera não diria um ciclo vicioso, né? Mas gera um ciclo positivo, né? De retroalimentação. Uma coisa vai estimulando a outra, né? Isso lhe ajuda a ficar sempre naquela constante máxima do imunológico, certo? Evite abusos de tudo, né? Desde abusos com o próprio corpo, abuso psicológico, enfim, e estresse excessivo. Se for o caso, procure uma ajuda profissional, né? Seja um nutricionista, seja um educador físico, seja um médico, um fisioterapeuta, enfim, né? Isso é uma coisa que você tem que atentar. Então, otimize seu sistema imunológico para otimizar seus ganhos na academia, beleza? Basicamente é isso, né? Tem os 3 pilares mais conhecidos, a gente entra com esse 4º pilar, né? Não pode ser negligenciado. Então, basicamente aqui no meu cronômetro deu 20 minutos de vídeo. Espero ter conseguido abordar tudo, esclarecer tudo. Eu sei que esse vídeo provavelmente ficou um pouquinho mais complexo, né? A galera que está muito iniciante provavelmente vai ficar perdida, mesmo com a explicação. Enfim, né? Qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer discordância, concordância, qualquer feedback, eu agradeço bastante. Relembrando, né? A aba aí de comentários é nossa, beleza? E já sabe, se alguém perguntar, né? Fala que aprendeu com o Zezé, beleza? É nóis.